Uma boa noite a todos, o CM Podcast está no ar mais uma vez. Quero agradecer aqui a participação de todos que estão nos acompanhando e agradecer também os nossos patrocinadores Recifer Metais, Live Engenharia e VMCL Celulares. E o nosso convidado muito especial de hoje é o Dr. Jonadab. Doutor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Charles. Fiquei muito lisonjeado com o convite aí. Hoje vamos bater um papo aí sobre, direito criminal, advocacia criminal. Fiquei muito satisfeito e estamos aí. Vamos agora bater um papo e falar sobre essas atualidades aí dessa. Com certeza. Doutor, o que te motivou a seguir nessa carreira de advogado, na área criminal, que é uma área que poucos hoje em dia têm coragem de exercer? Pois é, isso aí a gente vai descobrindo durante o caminho, né? Nunca foi, não posso ser que falar que foi sempre o sonho da minha infância, obviamente que não, né? A criança geralmente quer ser astronauta ou bombeiro ou outra coisa, né? Mas durante a minha vida eu passei por, inclusive, força de segurança pública, né? Eu atuei, comecei a faculdade de Direito logo que eu saí do colegial, era muito jovem ainda, né? Eu fui fazer o Direito porque já gostava da leitura, né? Já me simpatizava com a área, mas no primeiro momento que eu iniciei a faculdade, não iniciei com mergulhado na faculdade. Empolgação, né? Não estava nem um pouco empolgado. Não foi isso. Eu até confesso que na época, quando logo eu saí do colegial, era para ver exatamente do que eu ia gostar, mais para dar um retorno para minha família, né, que eu iria trabalhar, mas também estudar e fazer alguma coisa, não ia ficar só com aquilo ali, mas eu estava ainda, de fato, descobrindo e hoje, que eu gostava. Qual que é o maior desafio hoje de um advogado criminalista hoje no Brasil? Ixi, são vários. O maior eu não consigo elencar para você. Mas, assim, até chegar nesse ponto, eu atuei como agente do sistema socioeducativo, né, que é o que cuida dos menores infratores. E ali, depois, no próprio presídio lá da cidade de Uberaba, a gente fazendo escoltas com presos para as audiências, foi aonde me chamou muita atenção. Ver a atuação, principalmente, dos defensores públicos. Certo. Que sabia que eles não estariam recebendo nada mais, nada menos, para poder promover aquela defesa. Dava para ver que o trabalho deles era mais difícil do que qualquer outro, né? O trabalho da defesa ele é mais difícil, né? Não deveria ser, mas acaba sendo mais difícil. E aí a gente via os desafios que os próprios defensores já enfrentavam, né? Mas eles são concursados, né? Tem o salário deles garantido todos os meses. É uma prova muito difícil, são altamente capacitados, mas a advocacia ainda ela tem maiores desafios, né? Eles têm os desafios deles, mas a advocacia ainda, você tem que ser gestor, tem que fazer a gerência do escritório, tem que fazer uma escala do seu escritório, né? Conquistar o seu espaço, demonstrar a sua autoridade, captar clientes e enfrentar um sistema que hoje ele sofre várias influências, né? De ativismos judiciais, de fases da história, principalmente recente do Brasil, voltada à política, é claro, não tem como a gente falar que não tem influência, porque tem total influência em tudo que acontece, sobretudo no direito criminal. O próprio julgamento agora dos réus do 8 de janeiro, do Bolsonaro, né? O julgamento do Lula na Lava Jato, todos esses tiveram impactos assim, substanciais na atuação prática da advocacia criminal. Então o desafio é vencer esse sistema, para pelo menos fazer que a lei seja cumprida, né? E não se dê interpretações criando novos dispositivos de lei, acabando com a garantia, a segurança jurídica, né? E o principal, parece que nós vivemos hoje um momento triste, é uma triste realidade, mas é um momento onde a doutrina ela se divorciou da jurisprudência. Hoje o que os doutrinadores, cientistas do direito, pessoas que estudaram uma vida inteira e trazem uma bagagem dos melhores operadores do direito da história do mundo, eles não são ouvidos por aqueles que vão aplicar esse direito na prática e não são ouvidos também, na sua maioria das vezes, é claro que ainda existem vários que aplicam, mas principalmente pelo legislativo. Nós temos um legislativo hoje preocupante, né? No mínimo preocupante, de modo geral. Claro que existem muitos ainda que são estudiosos, que prezam pela técnica, pela ciência, né, prezam pelo debate, mas hoje as pessoas estão embebedadas com política
e parece que é o único norte, é o único ponto de partida para se tomar decisões importantíssimas, né? A PEC da dosimetria recente foi um dos principais exemplos disso que eu estou dizendo. Doutor, recentemente o STJ tomou uma decisão que a palavra da vítima isolada não serve mais como prova. É isso mesmo? Essa decisão, na verdade, ela não é recente. A que você está se referindo, ela é mais recente por conta de uma ministra nova que veio para as turmas criminais, que é a Marluce Caldas. A ministra Marluce Caldas, ela decidiu e se reafirmou isso, né? Que muitos casos, quando se trata de crimes sexuais, ou da própria Maria da Penha mesmo, que é uma legislação aqui também de proteção à mulher, mas usa-se quase que os mesmos critérios para poder se processar e julgar alguém, né? Num processo normal, nós precisamos entender que o ônus da prova, em qualquer processo, é de quem acusa. Num processo civil, por exemplo, se eu falo que o Charles está me devendo R$1.000, eu não posso simplesmente falar e a justiça condenar o Charles lá a me pagar os R$1.000. Então, por que essa discussão tem que chegar na área criminal de uma coisa que é muito mais grave do que R$1.000, que é a liberdade humana, de poder a palavra da vítima servir para uma condenação criminal? Isso é completamente absurdo de pensar isso. Só que é um absurdo que é uma realidade. Nós vivemos isso. E tem muitas acusações gravíssimas, né, que as pessoas acusam a outra sem nenhum Exatamente. fundamento. Aí sim, você chega em vários problemas sociais que a gente é envolvido, porque hoje a justiça civil ela é altamente criteriosa com os requisitos e pressupostos processuais para você ingressar com uma ação civil. Você tem que recolher custas, você tem que trazer provas inequívocas de tudo aquilo que você está alegando, porque senão o juiz ele não pode condenar a parte a pagar, ou a fazer, ou a não fazer as obrigações civis que tem. Aí o que as pessoas fazem? Elas migram para a área criminal, porque sabem que lá tem uma chance maior dela conseguir o que ela quer. Hoje, um dos grandes exemplos disso são pessoas que usam da justiça criminal e das delegacias para ter benefícios em divórcio, por exemplo, né? Você não está querendo me dar o que eu quero aqui nessa partilha, então o que eu vou fazer? Eu vou lá te acusar de alguma coisa, pedir uma medida protetiva, te tirar de casa. Esse tipo de conduta ele acaba banalizando um movimento que ele é muito importante, que foi conquistado pelas mulheres que foram, né, historicamente vítimas de graves atrocidades que aconteceram. Aí banaliza esses movimentos. Aí banaliza aquelas que de fato estão falando a verdade, que precisam da proteção. A lei não é vingança. A lei Maria da Penha não é para ser usada de forma deliberada e indiscriminada. A lei ela serve para a proteção exclusiva daquelas mulheres que estão em situação de violência. E não para poder, né, promover a vingança pessoal, que muitas acontecem. Tem mulheres, por exemplo, que sofrem aí uma infidelidade conjugal. E vai lá e denuncia várias coisas que não são verdades, entendeu? Só que outras, que às vezes precisam, aí esse daí acaba se descobrindo a verdade, né? Eu já estou em caso, por exemplo, que a mulher ela era amante do meu cliente, tinha um relacionamento extraconjugal com ela e ela queria um apartamento. E aí ele não deu o apartamento, ela foi lá e acusou ele de estupro. Só que a relação que eles tinham tido foi consensual, e a perícia comprovou isso. E é mais um dos exemplos, né? Eu não posso expor detalhes maiores do caso e tudo mais, né? Nem os nomes, obviamente, porque é um processo sigiloso, mas que envolve maior de idade, né? De menor a gente nem convém comentar, mas é um tipo de exemplo que deturpa, entendeu? A beleza desse instituto. E o porquê que foi criado isso? Alguns processos, algumas situações, a lei ela tem que se flexibilizar, ela tem que se adequar ao caso. Crimes como esse, por exemplo, que acontecem na clandestinidade, que a gente chama, que dificilmente vai ter uma testemunha, então a palavra da mulher ela tem uma especial relevância. A lei não fala que ela é prova. A lei em momento nenhum, e nem a própria jurisprudência diz que a palavra da mulher é prova. Diz que a palavra da mulher tem especial relevância. E o que quer dizer isso? Quer dizer que se eu acusar o Charles de algum tipo de crime, nós estamos na condição de dois homens, nós não estamos amparados pela Lei Maria da Penha. Talvez a minha palavra contra o Charles não seja suficiente para instaurar um procedimento investigativo. Lá no da mulher é suficiente. Para instaurar. É bom que se diga.
sempre para iniciar o procedimento. Mas no final, o juiz, ele, em vários momentos do processo, ele tem que analisar a quantidade e a qualidade das provas que ele tem. Porque senão ele tem que absolver. A absolvição, ela é regra. Entendeu? A inocência, ela é regra. A Constituição traz essa presunção. Ou seja, presunção é presumir. Eu preciso presumir que a pessoa é inocente, até que se prove o contrário. E aí, para condenar, para acabar com essa inocência, eu preciso de provas. Aí a gente entra num dilema também triste da sociedade. Esse dilema e aquelas pessoas que estão, né, na clandestinidade, uma criança que sofre um abuso, por exemplo, uma mulher que acabou sofrendo uma violência psicológica, né, naqueles crimes que não vão deixar vestígio. Se deixa vestígio, uma criança abusada sexualmente deixou vestígio, a prova técnica vai comprovar a culpa do agressor. Mas se é um ato libidinoso que não deixa vestígio, por exemplo, se é, no caso da Maria da Penha, uma ameaça verbal, sem usar celular, sem usar WhatsApp, sem usar nada, que não deixou vestígio. Então, voltamos à Constituição, no princípio do indulto pro réu. Então, a agressão verbal também e agressão psicológica também é uma forma de... É ato da mulher também processar o marido, o namorado, que seja. Sim. Não apenas agressão física. Isso. É porque as pessoas confundem também que Maria da Penha necessariamente é um tipo de agressão, uma lesão corporal contra a mulher. Mas, na verdade, a Lei Maria da Penha é uma lei geral de proteção à mulher de todo e qualquer tipo de agressão. Então, o crime pode ser ameaça, pode ser vias de fato. O cara agrediu, mas não deixou lesão. Então, é vias de fato, é uma contravenção penal que está inserida na Lei Maria da Penha, no âmbito da Lei Maria da Penha. Isso demanda várias medidas protetivas, por exemplo, que não existe na legislação comum. Na Maria da Penha, na Lei Henri Borel, dos menores, existem medidas protetivas de urgência. Afasta, por exemplo, a possibilidade da pessoa fazer qualquer tipo de acordo com a justiça negocial. Lá no Juizado Especial Criminal nós temos vários, mas a Lei Maria da Penha ela afasta a incidência do Juizado Especial e de todos os seus institutos por conta da condição de gênero ser mulher. Isso pode ser na via de fato, que é uma contravenção penal leve, que tem uma pena muito leve. Pode ser uma ameaça. Pode ser os crimes contra a honra, por exemplo. Calúnia, injúria e difamação. Se é contra a mulher em razão de gênero, ele tem que estar no âmbito da Lei Maria da Penha. Certo. Professor, falando da questão da difamação, suponhamos que eu sou um ladrão. E eu já fui julgado, já fui processado, fui preso, paguei pelo meu crime. E uma pessoa me chama de ladrão. Certo. Essa pessoa pode ser processada por mim, por ter me chamado de ladrão, mesmo eu tendo sido processado, acusado, etc? Ou não? Pode sim. A lei, ela traz todo aquele atributo negativo da pessoa. Que aquele agressor ele tem a intenção de trazer isso à tona para um grupo de pessoas com o intuito de ferir a sua honra, ele está cometendo crime. Se ele imputa a você um falso crime, falsamente crime, falar assim, no dia do podcast, no dia 18 de dezembro de 2025, fui no podcast e o Charles foi e furtou o meu celular. Se eu estou te atribuindo uma conduta criminosa, eu respondo por calúnia. As pessoas confundem calúnia com mentira. Não é a mesma coisa. Qual a diferença? Calúnia é você colocar que a pessoa cometeu falsamente um crime. Certo. Então você mentir, mas falando que ela cometeu o crime. Tem que ter o crime, senão não é calúnia. Agora, se você está com essa mentira, uma mentira qualquer, por exemplo, eu falo assim, o Charles traiu a esposa dele. Isso é um tipo de difamação. Agora, ainda que a informação seja verdade, e a lei ela traz as exceções da verdade, pode ser chamar uma prostituta de prostituta, isso é difamação. Talvez ela quer ser reservada, talvez ela não quer que as pessoas saibam, e o tom pejorativo do chamamento, ele configura o crime de difamação se for na presença de pessoas. E aí a lei, ela traz ainda a figura da injúria. A injúria já é uma questão subjetiva da pessoa, entendeu? Certo. Você chamar a pessoa de alguma coisa que ela não gosta, que afeta o âmago dela. Por exemplo, você chama a pessoa de burro, uma pessoa de feio, entendeu? Algum atributo subjetivo dela. Uma pessoa de desonesta, por exemplo, entendeu?
Isso é um tipo de injúria. Acontece muito. Aí a injúria não precisa ser na presença de pessoas. Basta ser direcionado àquela pessoa, já configura a injúria. E teve também, com o pacote anticrime de 2021, uma alteração importante. Se esses crimes são cometidos no âmbito das redes sociais, ou qualquer rede mundial de computadores, ou seja, que tem um alcance muito maior, a pena é triplicada. Triplicada? Triplicada. A pena foi triplicada pelo pacote anticrime. Então, essa briga desse pessoal na internet, né, influencers que vão gravar vídeos para poder difamar uns aos outros, caluniar e tal, eles respondem com triplo de pena. Geralmente fazem isso para ganhar mais visualizações, né? Para chamar a atenção, né? Mas geralmente eles sabem o risco que estão correndo ou geralmente não? Sabem. Alguns foram pegos de surpresa porque a lei mudou e eles não estavam atualizados e continuavam achando que não ia dar nada, né? Mas hoje, vamos colocar assim, as coisas... Mas esse é um processo grave? Por exemplo, eu não tenho antecedentes. Por exemplo, não tenho, né? Na verdade. Suponhamos que eu faço um vídeo aí difamando alguém. E esse vídeo se espalha. Eu corro risco de ser preso por isso? Ou não chega a tanto? Dificilmente. Porque a prisão preventiva, ela é para os crimes que têm pena maior do que 4 anos. Né? Mas se você, por exemplo, está numa reiteração delitiva, né, constante, você está usando seu podcast constantemente para poder difamar alguém, entendeu? Para poder sempre praticar crimes da mesma natureza, né? E ultrapassando a soma desses crimes, entendeu? A pena de 4 anos. E também juntando com o fato de que para garantir a ordem pública você precisa ser preso, está presente qualquer um dos requisitos do artigo 312, você pode ser preso. Certo. Pode ser preso. Mas também pode ser preso em flagrante. Pode ser autuado em flagrante e levado para a delegacia por conta disso se estiver numa situação de flagrante. Mas flagrante, mesmo o vídeo sido gravado... Não, aí muda. Aí muda a situação. Muda a situação. Flagrante Como que muda? Tem que ser no ato ao ou vivo, logo após. E seria ao vivo. Por exemplo, alguém vir e te dar voz de prisão por conta disso. Então não precisa ser polícia, não precisa ser um delegado, não, para dar voz de prisão qualquer pessoa pode. Só que conduzir a delegacia, não. Aí esse é um ato privativo, né, do poder de polícia. Doutor, eu, Charles, uma pessoa física, eu posso ser julgado pelo STF? Pode. Você pode ser julgado pelo STF se seu processo iniciar a tramitação aqui no primeiro grau e os recursos forem subindo até o Supremo Tribunal Federal, sim. Mas de início... Existem situações muito específicas da lei que o seu processo vai ser julgado por eles diretamente. Né? Inclusive, eu discordo disso por uma questão até de dogmática processual penal. Mas existem casos, por exemplo, que é o caso do assessor do Bolsonaro, né? Assessor de políticos, no caso do 8 de janeiro, que não tem cargo, não tem foro privilegiado, mas a ação já foi instaurada diretamente lá e eles acabaram sendo julgados lá. Né? Então, assim, eu tenho divergências em relação a isso, mas pode. Vai depender muito da situação, mas é muito difícil. Né? A questão é que é muito difícil. Quais são, sim, alguns tipos de crimes que o senhor poderia descrever que leva a ser julgado? Não, talvez, diretamente, mas que pode caminhar ao STF. Uma pessoa física normal. Qualquer crime que você consiga comprovar a repercussão geral apta a justificar um recurso extraordinário, o recurso extraordinário ele é julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, existem casos, inclusive, do nosso escritório que a gente precisou ir até o Supremo, entendeu? Para poder. Casos simples, entendeu? Que envolve o tráfico de drogas ou qualquer outro tipo de crime desses comuns que nós estamos acostumados aqui no primeiro grau, que os recursos foram subindo e chegou no Supremo Tribunal Federal para poder se resolver a questão. Inclusive, habeas corpus é mais fácil. Caso, por exemplo, tenha uma decisão desfavorável a uma questão de liberdade ou de nulidade que está sendo discutida lá no primeiro grau, vai ao STJ, o STJ nega, nós podemos impetrar um habeas corpus ao Supremo Tribunal Federal pelo ato do STJ. E existe também uma ação direta para o Supremo Tribunal Federal que a gente chama de reclamação constitucional. Nós já conseguimos também demonstrar a ilegalidade de uma operação que aconteceu aqui em Goiás, eu não vou citar o nome dela para preservar os réus, mas conseguimos anular essa operação com uma reclamação constitucional por descumprimento dos preceitos constitucionais que já tinham sido firmados pelo Supremo. Certo. Doutor, aquele ditado, frase antiga, acho que o senhor já está cansado de ouvir. No Brasil é muito difícil ser preso. É fato ou mito?
É a coisa mais fácil que existe no Brasil de ser preso. É? A coisa mais fácil que tem. Aquela questão de é difícil, aqui no Brasil ninguém vai preso, isso aí, então é mentira. Não, completamente mentirosa, completamente mentirosa. Isso aí, na verdade, é falácia de candidato à política, né? Todo mundo que quer se candidatar à política, porque é um discurso que a população ela compra muito fácil, né? Mas a prisão tem que ser usada com muita responsabilidade, porque a gente fala o seguinte, a prisão, para os outros, ela é muito boa, até que ela chegue para você ou chegue para algum parente seu. Aí é um absurdo, por que tem que estar preso por conta disso, disso ou daquilo. A própria lei vai dizer que a liberdade é regra, em qualquer processo. Então nós temos exceções e temos que classificar a prisão também em pelo menos 2 tipos. São vários, mas por conta do tempo aqui, né? É a aula que eu ministro na pós-graduação, inclusive, em 6 meses. A gente vai tentar resumir. A prisão, ela existe na sua forma processual, que é um tipo de prisão para garantir que um processo inicie, ele se desenvolva e termine dentro da normalidade. Às vezes a prisão ela é necessária para que esse processo aconteça. Porque o réu ele pode atrapalhar o processo. O réu pode fugir. O réu ele pode, por exemplo, continuar cometendo crimes capazes de perturbar toda uma sociedade. O réu ele pode, por exemplo, comprometer provas, ele pode sumir com provas, ele pode intimidar testemunhas. Então, se o processo está sendo, de alguma forma, vamos colocar assim, prejudicado por conta disso, de alguma dessas circunstâncias, aí essa pessoa tem que permanecer presa durante o processo. Mas essa prisão, e a lei autoriza. Essa prisão pode ser domiciliar ou não? Sempre era... Então, vamos entender um pouquinho melhor disso. Além da prisão, para se preservar um processo, nós temos medidas cautelares, que são diversas da prisão, que também garantem a ordem pública, ela também trazem uma conveniência à instrução criminal e também garantem a aplicação da lei penal. A prisão, no caso, ela é o último ato. É quando as outras não deram conta, não foram suficientes, e aí a gente precisa prender aquele acusado, porque senão não vai ter jeito. Por exemplo, a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, ela já traz ali uma possibilidade do Estado monitorar aquela pessoa. Então, quer dizer assim, a fuga já vai ser em último caso. Ou seja, quando a pessoa viola a tornozeleira, aí já existe um motivo maior para a prisão. Porque foi dada a ela a oportunidade de ser monitorado, de estar ali em casa, num regime mais brando do que a prisão, mas ele não se comportou como deveria. Toda vez que o juiz concede uma liberdade, hoje em quase 100% dos casos, ele impõe à pessoa várias cautelares. Exemplo, comparecimento semanal ou mensal em juízo, ou bimestral, isso. Que é que ele vai lá. Por que ele tem que ir lá? Ele tem que ir lá para provar que ele está na cidade, que ele está trabalhando, que ele não saiu dali, ele está ali. Isso é uma forma do Estado, do Poder Judiciário, controlar um pouco as atividades e fazer essa justificativa. Ele pode, por exemplo, determinar recolhimento noturno. Se o juiz entende que o recolhimento noturno, naquele caso, é para que a pessoa pare de cometer crimes, se tem uma probabilidade maior dela cometer o crime à noite, por exemplo. Tem crimes que acontecem basicamente à noite, né? De dia tem crimes que acontecem muito menos que à noite. O juiz proíbe a pessoa de frequentar lugares de má fama, né? Ele proíbe a pessoa de frequentar casa de jogo, por exemplo, balada, boates, enfim. Tudo isso ele proíbe. Por quê? São lugares que têm uma chance maior de jogar futebol, dependendo. Não, o futebol ainda se atividade esportiva eles até incentivam, né? Mas depende do horário, entendeu? Tem horário para isso, tal. Então é a forma de restringir um pouco, mas não tirar totalmente a liberdade da pessoa. Ou seja, a regra é, se tem motivos, vamos colocar medidas cautelares. Aí se as medidas cautelares não foram suficientes, aí você prende. E aqueles casos, doutor, que a gente às vezes vê um réu sendo preso, você pensa, nossa, esse aí agora vai ficar preso por muito tempo. E passa pouco tempo, a pessoa está solta. Porque assim, a prisão é uma coisa muito complexa. Essa que eu disse, prisão processual. Só que nós temos a principal, que é a prisão que é pena. É aquela punição que a pessoa vai cumprir por um crime que ela cometeu e ficou comprovado. Ou seja, no termo técnico, vamos dizer, após uma sentença penal condenatória que transitou em julgado, que não cabe mais recurso, aí formou a culpa e aí ela vai cumprir pena. Essa vai cumprir pena. Só que a pena, quando a lei fala lá assim, 10 anos de reclusão, 5 anos de reclusão, reclusão não é a mesma coisa do que prisão.
E aí as pessoas acham que é prisão. Prisão é regime fechado. A reclusão, ela se divide em 3 tipos de regime. O fechado, o semiaberto e o aberto. Reclusão é sinônimo de privação de liberdade. No semiaberto, a pessoa também tem privação de liberdade e no regime aberto também ela tem privação de liberdade. Em tese, o semiaberto é para ser cumprido numa colônia agroindustrial, né, que é o que está na lei. Geralmente a gente não tem esse tipo de instituição, né, para poder fazer o cumprimento. Aí o cumprimento ele é alternativo. E o regime aberto é em casa de albergado, que é aquele que em tese a pessoa trabalha durante o dia na rua e volta para dormir na casa de albergado. A casa de albergado aqui é do estado de Goiás, por exemplo, que nós temos em Goiânia, ela também comporta pouquíssimas pessoas, então substitui-se pela tornozeleira eletrônica, pela prisão domiciliar, onde a pessoa só pode sair para trabalhar e voltar, e ela está o tempo todo monitorada. Então tem várias formas da lei conseguir resolver esse problema. Porque tem uma súmula, antigamente, o que os juízes faziam? Não, se nós não temos vaga no semiaberto, então ele espera no fechado, né? Isso não pode. Aí a súmula vinculante 56 veio dizer o seguinte, do Supremo Tribunal Federal. Não é problema do réu que não tenha vaga. Ela vem dizer, é proibido se manter o acusado num regime mais gravoso por falta de vaga no estabelecimento. Certo. Então esse réu, ele vai cumprir a pena dele, então, trabalhando durante o dia e à noite. Isso vai depender de cada caso, porque os primários funcionam. Mas ele já está assim, cumprindo a pena dele. A imposição da pena, isso, ele está cumprindo. Está cumprindo. A imposição de pena para primários, vamos começar com os primários, pessoa que nunca cometeu o crime. O Charles, por exemplo, que é primário, não tem antecedentes, cometeu um crime, existe penas para crimes até 4 anos, de 4 a 8 anos e de 8 anos adiante. Até 4 anos, você cumpre em regime aberto já o inicial. Você não vai para o fechado direto, a não ser que as circunstâncias do caso concreto elas exijam que a pessoa vá para o fechado. Um exemplo, por exemplo, ameaça ou lesão corporal na Maria da Penha, que geralmente ele gira em torno de 1 ano e meio, né, a pena de um primário. Só que, às vezes, a agressão foi igual àquele cidadão que a gente viu na mídia, que ele dá mais ou menos uns 30 socos no rosto da mulher, no elevador, desfigura ela toda. Ali é um caso que aparentemente necessita a inserção inicial no regime fechado. Isso aí já é uma tentativa de homicídio? Então, ali eu não sei qual foi o desfecho se o Ministério Público denunciou na tentativa de homicídio. Mas se ficasse na lesão corporal, eu entendo que ali é um caso concreto que poderia ser de regime inicial fechado, ainda que a pena fosse abaixo de 4 anos. Certo. Assim, eu não falo somente esse caso, mas vamos supor, se uma pessoa dá 30 socos em outra. Então, ali seria tudo depende do caso concreto para o juiz entender. Mas a regra, vamos falar da regra. A regra é que penas até 4 anos, independentemente se foi com ameaça, violência ou não, ele cumpra inicialmente no aberto. De 4 a 8 anos ele vai cumprir no semiaberto e de 8 anos para cima ele cumpre, na verdade de 8 anos ele cumpre no fechado inicialmente. E aí a lei de execução penal ela traz os prazos para a progressão desse regime, que a própria lei vai dizer que a pena ela tem que ser cumprida de uma forma progressiva. Você não pode pegar simplesmente o cara que está preso, deixar ele 10 anos e soltar ele na sociedade de uma vez. É nocivo à sociedade e para ele também. Então ele tem que ter uma progressão aos poucos, né? Isso, para voltar ao convívio social. E aí, é claro que a campanha eleitoreira ela vai trazer que isso é impunidade. Entendeu? Isso não é, isso é a lei. Isso é a própria lei. Então, assim, às vezes as pessoas acham que é culpa do advogado que defendeu ele, por isso que ele está solto. Não, os mais culpados é o advogado, como se o advogado tivesse a possibilidade de assinar um alvará de soltura e colocar a pessoa na rua, e não. A defesa ela tem que ser feita, né, independentemente, porque a próprio termo, né, a etimologia da palavra advogar quer dizer falar por alguém. Eu não estou falando por mim. E às vezes eu contrario até o que eu acredito, mas em defesa de outra pessoa, porque eu estou falando por ele. Eu não estou falando por mim, eu estou falando por ele. Então nem sempre um advogado vai concordar com o cliente, mas ele faz a defesa. Nem sempre, mas ele é obrigado a fazer a defesa, porque isso está na Constituição. Se ele não fizer a defesa, só porque ele não concorda, ele tem que ser destituído e o juiz tem que mandar nomear outro defensor ou ele constituir outra pessoa, porque senão vai dar deficiência de defesa. E a deficiência de defesa é uma causa de nulidade do processo. Ele não pode ter uma defesa deficiente. Já teve causas que o senhor não pegou?
Teve. Ou não, Tem essa eu várias não causas. mexo, eu não pego. Tem várias causas que por convicções pessoais, pela postura do acusado, por exemplo, né? Eu não seleciono causa, não tem um tipo específico de causa, né? A pergunta que eu recebo muito, principalmente dos meus alunos, era se quando uma criança, quando acontece alguma atrocidade, algum feminicídio muito grave, uma mulher foi brutalmente eu não posso falar do crime, porque eu tenho que entender o caso primeiro para saber se eu vou assumir a defesa ou não, né? E existem cada detalhe no processo penal, cada detalhe no caso criminal, ele importa muito, né? Então, não tem um tipo de caso que eu rejeite, mas existe, por exemplo, alguns que, de fato, não tem como a gente prosseguir, né? Doutor, a gente falando sobre tráfico de drogas, existe, por exemplo, a pena é de 5 a 15 anos. Sim. Depende muito da quantidade da droga ou da qualidade da droga? Como que funciona? Sim. O tráfico hoje é um dos crimes mais complexos que existe para poder se analisar. Embora a maior quantidade de crimes hoje que nós temos sendo discutidos nas cortes superiores, né, por conta dos requisitos que envolvem o crime de tráfico de drogas, né? Desde a abordagem, desde o ingresso, a busca pessoal, desde a busca veicular, o ingresso no domicílio, até se comprovar mesmo se aquela droga é daquela pessoa, se não é, e ver se ela tem, por exemplo, cumpre ali os requisitos para poder ser beneficiado com o que a gente chama de tráfico privilegiado. Eu não gosto muito desse termo, mas é uma redução de pena que está lá no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, que vai dizer que se a pessoa ela não se dedica constantemente a práticas criminosas, não faz do crime seu meio de vida, né? Não participa de organização criminosa ou associações criminosas, ela é primária de bons antecedentes, então ela tem que ser contemplada por uma redução de pena que sai do caráter hediondo, né? O tráfico é equiparado a crime hediondo, e essa redução de pena é de 1/6 a 2/3 da pena do tráfico de drogas. Então, se você pegar 5 anos, que é a pena mínima, reduzindo 2/3, nós vamos chegar a uma pena de mais ou menos 1 ano e 8 meses. Entendeu? Mas isso é para quê? É porque a lei faz uma diferenciação. Nesse parágrafo, ela faz diferenciação entre aquelas pessoas que estão sendo aliciadas, meninos principalmente, jovens que estão sendo aliciados para o tráfico de drogas, e do traficante, propriamente dito, do dono da droga, do distribuidor da droga, daquele que realmente causa um impacto social muito maior. Aí, eu concordo com esse dispositivo legal que você não pode tratar os dois com o mesmo peso, entendeu? E aí a lei vai dizer, então para esses que são primários, que estão iniciando, são jovens ainda, nós vamos reduzir essa pena para tirar eles dessa vida. É claro que alguns, infelizmente, não, por várias questões complexas, sociais, a gente vai ver que eles acabam reiterando nesses delitos, né? Mas a maioria não. Sim. Mas suponhamos que eu nunca trafiquei, nunca mexi com drogas, e eu levo uma carreta pelo dinheiro cheio de entorpecentes, coisas ilícitas, para tal lugar. E a polícia me para com uma carreta lotada, né, de coisas ilícitas. Aí, mesmo não tendo antecedentes, essa pena também é aliviada ou não, na situação dessa grande quantidade? Pode ser sim. Só que assim, a gente tem que entender que o crime ele tem detalhes muito específicos e cada caso concreto tudo muda, né? Por exemplo, se o motorista, isso aí a gente chama da mula do tráfico, né? É comumente dito como a mula do tráfico, o cara que vai levar a droga. Se essa mula do tráfico ficar comprovado que ele participa da organização criminosa desempenhando a função de transportador, ele não pode ser beneficiado. Mesmo não tendo antecedentes? Mesmo não tendo antecedentes, porque a lei exige que ele não faça do crime seu meio de vida. Se ele está inserido na organização, se ele está transportando comumente a droga, e ele não pode ser beneficiado. Só que isso tem que ter prova. Não pode simplesmente a gente fazer uma conjectura, imaginar, que por isso, por aquilo. Porque o que muitos promotores falam, né, nos casos que eu atuei? Eles falam o seguinte, olha, uma quantidade dessa de uma droga tão cara, que passa de milhões, não se pode, né, crer que essa pessoa não é uma pessoa de confiança da organização, não é uma pessoa que está ali inserida. Ou seja, eles fazem a conjectura para poder convencer o juiz que aquela pessoa está, mas tem que ter prova. E como que a gente comprova isso? No momento da prisão, foi preso o celular. Se já tinha uma investigação prévia da rede de contatos, de quem que estava fazendo,
Isso você consegue facilmente comprovar quem participa da organização ou não, ou se aquela pessoa aceitou aquela vez. Tem muitos casos que o caminhoneiro, ele aceita uma vez, fala, não, vou aceitar hoje, vou levar, e cai na primeira vez. Aí nesse caso é relaxado. Nesse caso precisa ser aplicado. Só que aí a defesa tem que também colaborar e trazer elementos sobre essa possibilidade de receber o benefício, né? Agora, voltando para um lado mais pequeno, uma pessoa que não tem antecedentes e é pegue com 20 pinos, né? O que pode dar para essa pessoa? A droga estar porcionada, que é, né, já porções para venda, né, ela já configuraria tráfico independente da quantidade. Pode até ser abaixo daquelas 40 gramas da maconha, que a gente, né, ficou sempre conhecido agora, que descriminalizou para o uso. Né? Só que a própria maconha, a cocaína, os pinos e tudo mais, se eles já estão caracterizados ali uma venda, né, tem que olhar se esses 20 pinos é de fato só dessa pessoa, se isso não vai ser usado numa eventualidade. Tem, por exemplo, um caso que nós atuamos lá em Minas Gerais. O nosso cliente ele tinha esquizofrenia, só que ele gostava de andar com aqueles maus elementos do bairro. O que eles faziam? Eles deixavam a droga com ele e deixavam ele perambulando por ali. E aí eles vendiam a droga, e encontravam com ele, pegavam e entregavam. Ou seja, ele era como se fosse o depósito daqueles traficantes de rua. E porque se a polícia pegasse, pegava com ele, era ele que estava com o ilícito e pronto. E ele já estava interditado no documento dele, ele não tinha capacidade de autodeterminação, ele mal sabia responder as perguntas. E era visível isso. Só que, em um dos processos, o Ministério Público pediu a condenação dele. O juiz, no caso, absolveu, mas impôs uma medida de segurança nele. Porque ele era inimputável, ele era mentalmente incapaz, ele não podia entender o ato ilícito, então ele não pode ser punido por isso. Mas ele está causando risco à sociedade. Então nós temos que tratar de outra forma esse problema que é de saúde. Um problema de saúde mental e não de política criminal. É um dos exemplos que eu estou dando aqui dos casos que a gente atuou. Tinha mais de 20 pinos com ele quando ele foi preso. Só que no caso ele não tinha o intuito de traficar a droga. Então a polícia, quando faz a apreensão e principalmente leva ao poder do delegado, ele vai colher vários elementos concretos do caso para saber se aquela droga está destinada à venda ou não. Entendeu? Tem clientes, por exemplo, que está levando para um uso compartilhado. Ele está levando para várias pessoas usarem. Então, ele está fornecendo gratuitamente para o uso compartilhado na ocasião. Isso não é tráfico. Então, depende muito da como está. Tudo depende do caso concreto. Porque tem muitas vezes que nós vemos nas reportagens, muitos policiais gostam de filmar, né, filmar a abordagem, e às vezes encontra alguma coisinha ali pouca e só dá um sermão na pessoa. Isso. E depois libera. Né? Uhum. Isso acontece. Acontece muito, e agora com a maconha, quando ela está configurada que é para o uso pessoal, a pessoa não pode ser mais presa. Não pode ser mais presa e conduzido. Só que a droga o policial não vai devolver para a pessoa, obviamente. Claro. Ela continua sendo um ilícito administrativo. É como se fosse um spray de pimenta, por exemplo. Você pega um spray de pimenta com alguém, a polícia não vai deixar com a pessoa. Ele tem que apreender aquele material, relatar uma ocorrência e entregar na mão da autoridade policial. Mas isso aí leva um processo administrativo ou não? Leva um processo administrativo para depois ter que destruir essa droga. Né? A nossa lei vai dizer que as drogas apreendidas elas têm que ser destruídas. Sim, mas depois irão me chamar lá ou não? Então, o assunto morreu ali. Provavelmente, assim, existe um interesse do poder público de saber que essa pessoa é usuária, ela precisa de tratamento, né? O vício em drogas é um problema de saúde pública que pode também não só gerar custos para o Estado, mas também trazer outros problemas sociais, né? Inclusive relacionado a trabalho, a função social daquele indivíduo, né? A droga ela prejudica tudo, né? Não tem como. A família, todo mundo. Né? Não tem como. As pessoas ficam falando, o corpo é meu, eu que decido, a droga que eu uso. Tá, tudo bem. Mas existem coisas que o Estado também tem que fazer esse controle, porque envolve muito mais coisa do que o próprio indivíduo. Né? Não é só interessante ouvir isso de um advogado criminalista. Muitas pessoas pensam que advogado criminalista... Por incrível que pareça, Charles, na faculdade, eu oriento a maioria dos meus alunos são policiais. Por conta do debate técnico. Eu não tenho assim, um lado falando nós somos advogados, então nós somos contra a polícia, contra as forças de segurança, nós somos contra o promotor, contra o juiz. Não. Cada um no seu papel. E eu consigo, muitas vezes, trabalhar com os alunos que
um exemplo, o problema do Estado não é deles. O problema social que envolve o crime, esse problema não é do policial, entendeu? O policial, ele está a serviço do Estado para um combate do crime, para a prevenção do crime, né, para prender aquele que está em flagrante delito, mas, por outro lado, ele não pode ultrapassar a barreira do limite da lei, porque senão ele atrai um problema para ele. Entendeu? Isso é incentivado hoje, né, em muitos casos. Certo. Doutor, tinha até esses tempos atrás, uma enquete que gerou muita polêmica, falando que o policial, vamos colocar o policial militar, até mesmo um agente da Polícia Civil, é uma autoridade? Se o policial é uma autoridade? É. Porque então, uns dizem que não, outros dizem que sim, que apenas o delegado é autoridade policial. Como é que é? É porque a lei, ela não trata o policial militar, né, o policial, o agente da força policial como uma autoridade. Né? Só que assim, existe no âmbito administrativo, que a gente vai falar, e também no âmbito do direito criminal. Então a gente tem que ver o ponto que a gente vai partir. De fato, a lei atribui a autoridade policial ao delegado de polícia. Nem o escrivão, nem o agente, nem o policial militar é uma autoridade policial. Mas no âmbito administrativo, por exemplo, o comandante da polícia ele é uma autoridade. Né? Mas só o comandante? Os comandantes, as pessoas que são convocadas para um evento oficial, aquele policial que está em meio às autoridades, no âmbito administrativo, nós podemos tratá-lo como uma autoridade. Só que o que se confunde? O funcionário público, ele tem a prerrogativa de ter fé pública nos seus atos. Porque lá no artigo 37 da Constituição nós temos o famoso LIMP, né, que os concurseiros decoram aí, né? Os princípios da administração pública, inclusive os policiais e todo serventuário público, ele está inserido, né, na legalidade, princípio da legalidade, né? Ele tem que seguir a legalidade. Né? A diferença principal entre o agente público e o privado é que o privado ele pode fazer tudo aquilo que não é proibido. Agora, o agente público ele só pode fazer aquilo que a lei determina. Entendeu? O prefeito, por exemplo, ele não pode resolver pintar essa rua aqui falando que é um ato bom, que é o que ele acha que é o certo de fazer e ponto final. Não é assim. Tem que ter uma lei que autoriza ele a fazer isso. Então, por isso que a Câmara dos Vereadores ela vai aprovar uma lei para isso, ou através de um decreto-lei municipal que ele vai fazer, porque existem outras questões de orçamento, etc. Né? Então, se presume que a atividade do agente público ela é lícita, ela tem uma fé pública, ela é legal, ela é moral, que além dos princípios, né, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência, que está lá no artigo 37, os atos têm que ser morais também. Então, esses atos de boa moral, de boa reputação, eles também têm que ser demonstrados. A lei vai dizer. Tem até o famoso ditado, né? A mulher de César não basta ser honesta, ela precisa parecer honesta. Né? Isso aos agentes públicos tem que ser assim. Porém, no processo penal, Charles, muda um pouco isso. No processo penal não vigora essa situação de fé pública. Se o policial ele participa, ele presta declarações como qualquer outro tipo de testemunha. Entendeu? Então ele vai participar do processo como uma pessoa... Como uma figura processual normal. Ele não tem ali a capacidade, o policial militar que faz a apreensão, dentro do processo penal, ou a atribuição de ser a autoridade policial. Isso aí não. Ele tem poder de polícia, aonde a lei garante para ele que ele vai ter prerrogativas que as pessoas comuns não têm. Por exemplo, de sacar uma arma para alguém. O cidadão comum, ele não pode sacar arma para ninguém, entendeu? A não ser que seja já para se defender. E ele tem que ter o porte da arma, ele tem que estar portando essa arma de forma legal e lícita. Ele não pode conduzir uma pessoa, ele não pode algemar ninguém para levar. O policial, ainda que não esteja no seu horário de trabalho, ele está no seu horário de descanso, ele pode fazer isso, ele tem essa prerrogativa de poder fazer isso. Tem muitas coisas que ele pode fazer, mas sim, ele não é para o processo penal a autoridade, e o único que é o delegado de polícia, dos policiais. Então eu não posso pegar uma pessoa pelo braço e levar para a delegacia. Não pode. Eu posso ser processado por isso? Pode, porque você está cometendo um abuso muito grande, um constrangimento ilegal, um exercício arbitrário da sua própria razão. Doutor, questão do porte de arma. Quando a pessoa tem o porte de arma, e essa pessoa chega a apontar uma arma para uma pessoa,
mesmo sem atirar, já configura uma tentativa de homicídio? Ou não? Não. Todo crime, Charles, até quando há o tiro, né? Nós não podemos falar que, por essa conduta, a gente já vai dizer que configurou uma tentativa de homicídio, um porte ilegal e etc. Todo crime ele depende de muitos requisitos e muita análise do caso concreto. Porque às vezes não pode ser nada, às vezes essa arma não pode ser de verdade, pode ser um simulacro, às vezes pode ter sido com a mão, né? Teve casos, inclusive, de falsa reação onde a pessoa estava com guarda-chuva, né? Claro que sim, são exemplos, mas tem que ser analisado o caso concreto. Tentativa de homicídio, como que a gente classifica? Tem uma forma geral para a gente classificar e no caso concreto a gente vê. A pessoa tem a intenção de matar a outra, mas a pessoa, a vítima, só não morre por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ou seja, ele errou o tiro, alguém protegeu, pegou, por exemplo, num objeto que desviou a bala. Tem que ser um motivo que fugiu do controle do agente para que aquela pessoa sobreviveu. Ou o próprio tiro pegou na pessoa, mas não foi capaz de matar. E isso sim nós falamos que é uma tentativa de homicídio, porque ele queria a morte, mas a morte não aconteceu por outros motivos. De todo jeito ele queria tirar a vida. Para ser tentativa, a tentativa tem que ser uma forma dolosa, com uma intenção de produzir o resultado, mas o resultado não acontece por circunstâncias alheias à vontade do agente. Doutor, a gente vê muitos casos, né, passando na televisão, nas filmagens, que um assaltante vai assaltar a pessoa e a pessoa acaba passando por cima do assaltante ali. Isso aí configura legítima defesa ou é uma tentativa de homicídio? O que configura isso? Sim, isso também depende muito, né, do caso concreto. É claro que a pessoa, para se proteger, você não sabe se você vai ser vítima só de um roubo, se você vai ser vítima de um latrocínio, né? Se o cara, assim que ele pegar os objetos, ele vai te matar. Ou seja, a lei fala que encontra-se em legítima defesa, lá no artigo 25 do Código Penal, aquela pessoa que está em agressão atual ou iminente, ela usa dos meios moderados para repelir essa injusta agressão, né? Certo. Ou seja, a agressão, se eu tô com a arma na minha cara, ela é atual. Eu já entendo que ela é atual. E a morte pode estar na iminência, porque eu não sei o que vai acontecer. Então aquela pessoa que arranca com o carro, né, derruba ou passa em cima do assaltante, nesse momento eu entendo que sim, né, na maioria dos casos. Vai ter casos que de fato realmente é um exagero. Mas existem aqueles casos que já acabou o crime, né, o assaltante, vamos colocar assim, subiu na moto, ou entrou em algum carro que ele estava, e ele já empreendeu fuga, e aí ele toma um tiro pelas costas. Aí já vai fugir da legítima defesa, porque a agressão já tinha cessado. Aí a pessoa vai ser julgada como? Vai depender bastante do que o Ministério Público vai denunciar, do que o delegado vai entender, mas seria como homicídio, se ele morreu, se ele não morreu, uma tentativa de homicídio. Doutor, caso também, que é uma pergunta que gera muita polêmica, suponhamos que eu vou assaltar alguém, e de repente essa pessoa não leva um tiro, nem nada, e sofre um ataque cardíaco no susto e morre. E aí? Esse caso a doutrina classifica como, né, como aquele acidente, né, do percurso que aconteceu. Então nós separamos a conduta em duas etapas, né? O dolo antecedente e a culpa consequente. Ou seja, ele tinha o dolo de assaltar, ele tinha a vontade de assaltar, mas ele não queria provocar a morte. Certo. Agora, se ficar comprovado, se ele confessa ou tem alguma comprovação que ele não se importou com essa pessoa morrer, ele vai responder pelo latrocínio, se ele estava assaltando. Porque o latrocínio, a lei fala roubo seguido de morte, mas ele pode matar antes também para levar, não faz diferença. Então tem essa questão também, ele tem que confessar falando que... Não precisa confessar, se tem elementos, por exemplo, uma conversa ou uma câmera de segurança pegou, por exemplo, a conversa ali, se você morreu eu não me importo, por exemplo. Entendi. Entendeu? Aí ele assumiu o risco e ele concordou com o resultado da pessoa morrer, ele responde pelo homicídio. Agora, a culpa antecedente, o dolo antecedente do roubo, ele responde por esse roubo, mas responde pelo homicídio culposo também, pelo resultado culposo. Doutor, então se, por exemplo, eu tenho um cachorro muito bravo em casa, e se algum indivíduo pular minha casa, independentemente de roubar ou não, e esse cachorro mata essa pessoa, eu vou responder por alguma coisa ou não? Então, aí existem alguns problemas que a gente enfrenta com isso. É o famoso, né, aquele famoso caco de vidro em cima do muro também. Quando
ladrão se corta, né? Que ele está tentando roubar a casa. Essas condutas, em tese, você tem que avisar que existe. A plaquinha do cuidado cão bravo, né? A parte dos cacos de vidro, até por gerar outros tipos de problema, né? Inclusive de deixar feio, né? O ambiente é feio. Né? Uma questão de urbanização, para isso é feio também. As pessoas substituíram isso por cercas elétricas, por exemplo. Então, tem que ter recados dizendo que aquilo ali faz mal e tal, para você não ter responsabilidades civis, né? Agora, se você coloca uma armadilha para a pessoa entrar e se machucar, naturalmente você tem uma conduta realmente dolosa, criminosa aí. Mas voltando um pouquinho no caso do latrocínio, a sua pergunta é interessante porque tem decisões também contrárias ao que eu disse. Eu estou falando da posição que eu defendo. Existe um caso que eu atuei que o meu cliente e mais um outro que estava junto com ele, eles roubaram uma caminhonete e na fuga eles capotaram essa caminhonete e o comparsa morreu. Ele foi denunciado pelo latrocínio. Latrocínio por conta que o outro morreu seguido do roubo. Então não foi a vítima que morreu, foi o comparsa e ainda assim o Ministério Público denunciou o latrocínio. Nós conseguimos a absolvição dele no latrocínio, desclassificou do crime de latrocínio só para o roubo, lá no STJ. E é uma pena bastante... Muito alta. Muito alta. Então vocês reduziram bastante a pena dele. Reduziram bastante a pena dele. Então, assim, a defesa criminal ela também consiste nisso, né? Não é só absolver a pessoa. Então, mesmo o assaltante ter sido morto, o outro comparsa respondeu por latrocínio. Respondeu pelo latrocínio por conta disso. O caso foi muito interessante. Gerou um debate, primeiro, se foi em Minas Gerais, no Tribunal de Minas, né? Os desembargadores não comungaram da decisão, só que o que estava concedendo o nosso pedido, ele foi vencido. Teve maioria para conseguir concordar com o juiz de manter o latrocínio. Mas na sua opinião, o que você acha disso? Não, eu acho que não é latrocínio nesse caso, porque o latrocínio, eu acho que tem que ser a proteção à vítima. Se as pessoas que aderiram o desígnio de vontade do intento criminoso, eles estão já assumindo um risco de qualquer coisa que acontecer. Entendeu? Certo. Então, a não ser que ele fez este propósito, capotou o carro para matar o comparsa. Ainda assim, não entendo que seja latrocínio. Num momento tem um roubo e no segundo momento tem um homicídio. Seria isso. Doutor, tem muita gente também que questiona a questão de a pessoa não tem antecedentes nenhum, se tirar a vida de uma pessoa não dá nada. Hoje, dos crimes que a gente atua, o homicídio é o mais difícil de você revogar uma prisão. Independentemente, nunca... É um dos mais difíceis. Seja réu primário, seja recidente. E a maioria é primária. Porque geralmente quem mata, o homicida, em grande parte das vezes ele não é criminoso, é contumaz voltado realmente a outras práticas. Ou seja, de roubar, de traficar. Não. Acontece muito crime passional. A pessoa que está descontrolada de emoções por conta de um relacionamento conturbado, por conta de uma série de coisas, histórico de agressão familiar. Então, assim, ela tem outros problemas de caráter, se não aqueles relacionados a patrimônio, a outros tipos de crime. Então, o homicídio, eu costumo dizer que é aquele crime que qualquer pessoa pode cometer. E se eu falo para os jurados, quando eu vou fazer júri, eu falo, se qualquer um de nós falássemos assim, que a gente não seríamos capazes de roubar ninguém, de estuprar ninguém, de se envolver em esquema de corrupção, de pegar o que não é nosso, eu acredito. Mas matar ninguém pode falar que não pode. Porque você mata para proteger sua vida, você mata para proteger sua família. Então o crime do homicídio ele é muito complexo e assim, dos crimes violentos é o mais grave. Né? Sim, doutor, mas suponhamos que uma pessoa entra na minha casa e eu tiro a vida dela para proteger minha família. Nesse momento, o que eu devo fazer? Esperar a polícia chegar? Fugir? O que é? A primeira coisa é ter sempre um advogado criminalista à sua disposição para poder te auxiliar nesse primeiro momento. Por quê? Porque nem sempre a polícia vai entender a situação como realmente ela foi. Né? É claro que... Por que o advogado criminalista? Porque ele vai te instruir a produzir e guardar as suas provas e preservar o máximo possível. Por exemplo, já fazer um vídeo, entendeu, da situação. Entendeu? Já se munir de tudo que precisa, entendeu? Para poder já responder o processo. Tem casos que a pessoa pode ficar lá e tem casos que eu, como advogado, vou apresentar espontaneamente na delegacia, entendeu? Quando eu vejo que tem um risco maior da prisão, porque a prisão em flagrante ela já gera, se tem ali, ele vai ficar preso. Se a polícia chega e vê, ele vai ser preso. Independentemente porque para a prisão em flagrante,
ela precisa simplesmente de indícios da autoria e da materialidade do crime. Então tem, se a pessoa está lá falando, olha, polícia, eu matei esse cara, ele entrou na minha casa e tal, a polícia tem que conduzir, é obrigada a conduzir ele. E quando a morte, ela vem, vamos supor que um indivíduo entra na minha casa, na minha residência, e eu tenho um porte físico maior que o dele, e eu consigo, de uma certa forma, bater nele até ele morrer. Isso também é a mesma situação com arma de fogo ou é diferente? Não, a mesma coisa. Pode até, por exemplo, você estar armado e ele não. Porque você não vai esperar ver uma arma, você está dentro da sua casa com a sua família. Talvez esposa, talvez criança, não sei. E aí tem um cara dentro da sua casa. Entendeu? Talvez vindo para cima de você. Você não vai esperar para ver ou se ele está com a faca, se ele está com a arma. Aí a própria disparidade de armas, tem gente que fala assim, mas o cara estava com a faca, o outro com um revólver, não é justo. Moderado, não é justo. Mas na situação, você consegue comprovar uma legítima defesa ainda assim. Mas nessa situação, então, melhor se quiser ligar para um advogado imediatamente. Se acontecer assim, eu espero que isso não aconteça com ninguém, porque passar por uma situação dessa é um trauma psicológico muito grande, né? Isso muda o rumo da vida da pessoa para sempre, né? A legítima defesa não é uma autorização ou um incentivo da lei para as pessoas matarem, né? É um último caso onde você tem que decidir entre sua vida e de outra pessoa. Então, assim, é muito complexo isso. Mas a primeira pessoa que tem que ligar é para o advogado. Não tem como. Mas permanece na residência ou sai? Vai depender do caso. Vai depender do caso concreto. Entendeu? O advogado vai ter que te orientar na hora. Não tem como a gente dar uma posição. Então é sempre bom ter um contato com um advogado. Porque assim, antes da polícia chegar, por exemplo, se você já... E eu faço isso com alguns clientes, eu já apresento ele antes da própria polícia chegar ao local, preservando tudo, entendeu? Fazendo um vídeo para mostrar que está tudo no lugar onde deixou. Ele está só saindo para se apresentar espontaneamente e lá na delegacia já prestar a declaração dele. É uma forma, por exemplo, de você sair da prisão em flagrante inicial e discutir o processo depois com mais calma, né? Então, tem casos e casos. Então sempre é bom ter um contato de um advogado. Não, é essencial. É a pessoa que vai, por exemplo, conduzir o processo da melhor forma possível, vai produzir as provas naquele início, onde é o calor das emoções. Existe, por exemplo, formas que o Estado vai atuar, que ele vai contaminar uma área e talvez não vai conseguir produzir uma prova importante para a defesa, entendeu? Então, tendo já o advogado já com um olhar clínico, técnico, sabendo aonde ele vai buscar as provas para defender o cliente dele, é o principal. Porque todo mundo, igual você acabou de dizer, todo mundo está sujeito. Eu posso sair aqui agora, bater meu carro na esquina livre, falar uma pessoa... Exatamente. Exatamente. Então, liga porque assim, o que é confundido da atividade da advocacia criminal? O criminalista sempre é o vilão, né? O criminalista ele é tido como o vilão, que é o que está tentando absolver culpados, né? Seria isso. Você sofre muito preconceito? Demais. Mas a gente está acostumado já, né? Estamos já com uns anos de estrada já, sofrendo os mais diversos tipos de preconceito. Mas a questão a defesa criminal, ela não é para promover mentira, ela não é para poder bagunçar o processo, ela não é para poder... Ela é para garantir direitos constitucionais, garantir que a formalidade do processo, da forma que está na lei, seja cumprida, porque o que mais a gente vê é violação dessas formalidades. E, principalmente, trazer a melhor defesa possível para o cliente. Sim, claro. Talvez não seja caso de absolvição, mas talvez a gente consiga amenizar os danos do processo, trazendo uma leitura mais justa para o processo. Conduzindo o magistrado, por exemplo, que vai julgar, para ele entender que particularidades vão influenciar sim, e nesse caso pode ser aplicado alguns benefícios, por exemplo. Doutor, quando há um grau de testemunha bem próximo, por exemplo, minha esposa, meu irmão, meu filho, serve também como testemunha? Serve, mas eles não podem ser compromissados, a lei diz, né? Certo. Que o cônjuge, o ascendente, o descendente e o irmão, eles estariam impedidos de testemunhar. Certo. E aqueles amigos íntimos também, pessoas íntimas da sua intimidade também. Foi o único que viu. Então, aí ele vai ser ouvido como um informante. Como informante. Ele não presta o compromisso de dizer a verdade, porque quem pode ser preso no processo é a testemunha que mente ou omite a verdade. Certo. Ele pode ser preso pelo crime de falso testemunho. E o réu pode ser preso por mentira? Não pode. Nós vemos em muitas séries, né, americanas principalmente, o famoso perjúrio, né? Aquele que está mentindo em juízo, mas no Brasil não existe essa figura. O réu aqui, ele pode contar a versão dele, ele pode contar o que ele quiser, ele pode ficar em silêncio,
ele pode confessar, ou seja, ele pode falar o que ele quiser, só que ele assume também o risco ali das palavras que ele está falando. A história dele, por exemplo, ela tem que ser minimamente coerente com o processo. Sim. Poder falar não vai gerar prejuízo nenhum. Mas o fato dele mentir diante de um juiz, pode um tribunal, ele. Se essa mentira for desmentida ali claramente, pode prejudicar e muito ele, entendeu? Porque descredibiliza até talvez verdades que poderiam ser comprovadas, mas aí você fica na dúvida. Porque tem muitas pessoas que dizem que o réu pode mentir, que isso aí não vai influenciar nada. Né? Em tese não, mas na prática influencia. Você tem que ter uma estratégia processual apurada para saber o que você vai dizer. Aí tem gente que fala, então é melhor, doutor, manter seu cliente em silêncio? Não, nem sempre. Nem sempre. Talvez a versão que ele está dando para um processo ela é coerente. E talvez está sendo criada uma narrativa, né, pegando pontas soltas ali, tentando emendar todas essas pontas. Isso não acontece. Uma das operações, da primeira operação que eu atuei na minha vida foi uma operação que teve ilegalidade no procedimento da investigação. Os réus eram culpados. Sim. Só que eles não puderam ser condenados porque teve ilegalidade. O que eles faziam? Eles trabalhavam numa empresa que eles desviavam a carga da empresa. Eles simulavam que estava sendo assaltado, fingia que estava sendo assaltado, todo mundo ali se juntava e desviava a carga e de repente o caminhão aparecia sem a carga em algum lugar e esse suposto motorista aí, ele aparecia amarrado em algum lugar. E aí eles foram desconfiando e iniciaram uma investigação. Só que o delegado da época, ele implantou escutas ilegais no telefone dessas pessoas. Ele não pediu autorização judicial. Ele queria descobrir de quem que era e implantou esse escuta ilegal. Ele grampeou sem autorização. Sem autorização. E descobriu a verdade. Certo. E aí depois que ele pede autorização para o juiz defere. Só que o juiz não pode convalidar escutas passadas. Da decisão judicial que autoriza uma interceptação telefônica, é da decisão para frente. E dali para frente não teve mais elementos. Então ele juntou no processo aquelas que ele tinha. Ou seja, a hora que a prova veio para o processo, a gente falou, olha, excelência, essas conversas que estão juntadas aí está violando completamente, inclusive, a decisão do senhor. Que o senhor autorizou e é daquela data para frente. Ele não vai convalidar. Então, se alguém me processar por algo e esse processo já está em andamento, aí vem uma pessoa com filmagem antes do processo estar em andamento. E essa filmagem não serve, é isso que... Não. A interceptação telefônica, pela polícia, ela tem uma lei própria. E ela tem que seguir a formalidade que está na lei. Depende de uma autorização judicial, porque telefone é intimidade. Certo. Exemplo, hoje a polícia tem não só a interceptação, que quase ninguém fala mais em telefone, geralmente é mais WhatsApp ou outros aplicativos. Tem formas de poder grampear isso aí também, né? O famoso grampo, né? A interceptação ali dos dados. Tem que ter autorização judicial para isso. Se não tiver, essa prova é nula. Não pode ser usada. Não pode ser usada de maneira nenhuma. E no direito nós temos um outro instituto, que é a teoria dos frutos da árvore envenenada. Que provas que vieram de provas ilícitas, ou seja, eu tenho uma escuta ilegal que eu descobri outras provas. Todas elas estão contaminadas. Então nenhuma delas pode ser usada. Aquelas que são ilícitas e as derivadas das ilícitas também não podem ser usadas. Você tinha um exemplo de uma prova ilícita? A interceptação desse caso, dessa primeira operação que eu atuei, que não tinha autorização. Ele descobriu quem que era, descobriu o modus operandi, quem que fazia o que em cada um dos casos. Mas ele não pôde usar porque o juiz mandou desentranhar essa prova, porque ela estava ilícita. A Polícia Civil fez esse trabalho. Eu entendo que o delegado estava com boa intenção, mas não pode. Mas é demorado ele receber uma autorização judicial? É muito rápido. Por que ele não pediu? Então, tem vários motivos. Eu não consigo entender. Às vezes ele achou que poderia... Não. Saber que estava errado, ele sabia. Entendeu? Ele estudou muito para passar no concurso que ele passou. Isso daí é uma das coisas muito cobradas, né? Porque faz parte da atribuição dele, da atividade dele, mas ele sabia. Agora... existem não só isso, né? Outros, por exemplo, interceptação dos dados celulares, né? Talvez apreender um telefone para poder dar a busca. É muito comum, por exemplo, que vamos pegar uma pessoa na rua aí, o dito traficante de rua, o aviãozinho de rua que está distribuindo ou levando a droga. Eles dão aquela pressão, bate nele, né? Tortura ele ali, faz ele abrir o celular dele.
eles verem para quem que é que ele está vendendo e aí descobre quem que é que está comprando a droga, por exemplo, ou está participando de um tráfico. Essa prova é ilegal, ilícita, completamente ilícita. Certo. A pessoa sofreu uma violência para poder, não foi espontânea a entrega dessa prova, desse material, entendeu? Então tudo isso influencia. Ou seja, o que a gente não pode confundir com a advocacia criminal? É que eu tô do lado do criminoso para poder promover o crime. Isso daí o advogado acaba sendo criminoso também. Isso existe. Uma triste realidade existe. Certo. Assim como em qualquer área, dentro do serventuarismo público, das forças de segurança, do judiciário, do Ministério Público, existem pessoas que estão ali para cometer crimes. Mas a maioria não. Na advocacia não é diferente. Existem uns que estão para cometer crime, mas a maioria não. Estão para fazer um trabalho sério. Assim como é lá. Então. Professor, e qual orientação, qual conselho você daria para os seus alunos ou para quem quer ingressar na área de direito, na área criminal? Assim, eu costumo dizer que hoje as pessoas vão nos procurar, nós estamos numa época, as pessoas vão nos procurar por conta da honestidade, não tanto por conta da capacidade técnica. É claro que em processos de alta complexidade, hoje eu estou como vice-presidente da Comissão de Direito Penal Econômico da OAB de Goiás. Então, o direito penal econômico, os crimes financeiros, exigem uma capacidade técnica muito maior do que dos crimes comuns. Crime financeiro, ele tem outros requisitos, né? Crime contra o sistema financeiro, ele já vai para a Justiça Federal, né? Existe uma série de questões que envolvem relatórios do COAF, né? O juiz determinar as RIFs, né? Para poder vir ao processo, os relatórios da informação financeira, enfim. Mas nos crimes comuns, em qualquer área do direito hoje, eu falo isso para os meus alunos e é todo semestre, porque eu leciono prática jurídica. Eu já estou na fase que eles estão começando a pegar aquela teoria que eles receberam e colocar aquilo em prática para sair. Eu falo, seja honesto, joga limpo com o seu cliente. Na advocacia criminal, os clientes procuram a gente no pior momento da vida deles. E a última coisa que ele precisa é alguém para enganar ele nesse momento. Porque às vezes fica com medo também, né? Às vezes não, e é natural. Vão deixando a coisa ele está num acontecer. estado emocional que ele está desconfiado de tudo, de todos. Às vezes o cliente desconfia da própria esposa, entendeu? Ele desconfia de todo mundo, ele está ali numa situação terrível. Então o advogado ele tem que ser a pessoa de confiança dele. E isso eu tenho com os meus clientes. Então eu falo para eles, um dos sucessos da minha carreira, não posso falar dos outros, mas da minha foi ter fidelizado muitos clientes. Pessoas que me ligam constantemente e aqueles que já resolveram os problemas criminais que eles tinham, ele sempre te indica para outra pessoa, fala, esse cara resolveu o problema. Talvez a fala mais enganosa de um advogado hoje é aquela questão da causa-ganha, né? Isso é causa-ganha. É uma das mais, né? Mas não existe isso, né? Não existe causa-ganha. Não existe. É bom o senhor falar, porque tem muita gente que acredita ainda na lata. Nisso. E acredita principalmente, hoje na internet, a gente vê muita gente com muitos seguidores e número de seguidor, eu costumo dizer para os alunos também, não quer dizer autoridade. Só quer dizer que é uma pessoa popular. Entendeu? Então tem muita gente com muitos seguidores que as pessoas olham e falam, nossa, você deve ser o melhor advogado do Brasil. E na verdade não. Na verdade ele gosta de lacrar talvez na internet, por isso ele conquistou muitos seguidores e em muitos casos que eu vejo ele está prejudicando o cliente dele. Né? Então como que você avalia por autoridade? Pelos trabalhos acadêmicos que aquela pessoa fez, pela qualificação profissional que ela tem, pelos resultados práticos que ela tem. Isso aí é muito fácil de você pesquisar e saber, pela posição que ela ocupa, né? Pela quantidade de casos, principalmente de grande repercussão que ela atuou. Entendeu? Isso é uma forma de você ver a autoridade. Né? Não sobre essa popularidade, né, na internet, isso aí não. Apesar de que você vê também, a internet é uma vitrine muito boa para você trazer curiosidades do direito. Né? No meu Instagram, por exemplo, já me abriu muitas portas. Então, o que eu sempre oriento os alunos com rede social, não vendam o vento, você não vai vender aquilo que você não pode entregar, coisa que não existe. Sempre aborde conteúdos atuais. E não fique repostando coisas de outra pessoa, do Senado Federal, do Congresso, uma novidade. Não. Explica você. Entendeu? As pessoas querem te ver. Explica para elas o que é essa inovação, uma lei nova que saiu, uma curiosidade, uma decisão, um comentário. E lembrando que é até perigoso, né? Você às vezes promete... Totalmente. E depois não consegue. Os alunos me perguntam sobre qual que é o perigo da advocacia criminal. Eu falo, o perigo é quando você mente e aí depois você tem que arcar com as consequências da sua mentira. E acontece muito, né? Demais, demais.
Acontece muito. Só que outros advogados também, existe o risco de serem covardemente assassinados, assim como muitos foram, né? Isso é um cuidado que a gente tem que ter, né? Isso justifica o porte de arma para muitos advogados, né? Hoje em dia é uma coisa mais tranquila de você conseguir demonstrar elementos que vai comprovar na prática que você está em algum tipo de perigo e precisa de um porte de arma. Então, existem situações, né? As situações são... Mas assim, a dica é essa. Seja honesto com o seu cliente, jogue limpo com ele. As pessoas vão te procurar mais pela sua honestidade no início do que pela sua capacidade técnica, de saber quem é você, de te conhecer do que contratar um desconhecido, né? É mais fácil. E as primeiras pessoas que vão contratar aquele advogado iniciante que está dando os primeiros passos são as pessoas do convívio dele. São familiares, né? Tem gente que fala, você não pode advogar para parente, que processo de parente é o que dá tudo errado, né? Geralmente é uma verdade isso, né? Mas existem casos e casos. Talvez é um parente que vai fazer uma indicação muito boa de você, dependendo da forma que você tratar. A indicação manda muito, né? A indicação, na minha visão ainda, é o principal. O boca a boca mesmo, a indicação, falando bem de você, falando o que você fez, é muito melhor do que qualquer propaganda que você faça, apesar do advogado ser muito limitado, né, no uso da rede social e na questão da propaganda. Mas eu digo no seguinte, de você mostrar o seu trabalho para pessoas que não te conhecem do que aquelas pessoas que realmente ali te conhecem. Eu oriento os alunos também da importância de já se integrar aos quadros da OAB ainda na faculdade. A faculdade tem comissões para os acadêmicos e OAB é um lugar onde as pessoas fazem muitos networkings, eles fazem muitas conexões ali. Pessoas que têm interesse em atuar em uma área, se conectam com outras pessoas que têm interesse em atuar em outras áreas. Eles vão formando equipes de indicações mútuas. Isso funciona muito bem. Você acaba se aproximando de pessoas e é o que eu falei, os primeiros clientes sempre vêm de pessoas do seu convívio. Hoje eu tenho, por exemplo, uma rede de parceiros que nós temos indicações mútuas de processos grandes, entendeu? De processos de cifras altíssimas. Que as pessoas que têm muito dinheiro para poder pagar honorários, que têm casos de alta complexidade para ser resolvidos, dificilmente eles buscam na internet. Eles buscam lá, assim, advogado, por exemplo, do direito agrário. Preciso resolver uma questão gravíssima que eu estou perdendo uma terra. É muito difícil dele ir lá e pesquisar isso na internet. Ele vai por uma indicação muito boa. Geralmente do advogado que já cuida da empresa, um advogado empresarial, de um advogado civilista, né, que está cuidando da parte dos contratos, da organização daquela empresa, né? Então, os meus parceiros, por exemplo, geralmente, né, eu construí uma parceria sólida de muita confiança com pessoas importantes também em outras áreas. Isso também é uma estratégia boa. Mas isso precisou ser construído lá quando eu comecei. Hoje são importantes. É muito difícil já criar esse tipo de parceria, se começando do zero e já indo lá na pessoa importante, dificilmente você vai conseguir. Só que assim... Talvez seja uma das maiores dificuldades, né, hoje. Só que é possível. É possível. Eu estou, por exemplo, em Goiânia há 5 para 6 anos. Entendeu? Certo. Para conquistar já o espaço que, graças a Deus, eu conquistei, né? Deus abriu muitas portas para mim, mas é claro, a gente sempre trabalhou com muita diligência para poder fazer isso, para poder fazer esses contatos, essas conexões e ocupar essas posições hoje. Hoje nós já estamos numa posição, por exemplo, de não assumir qualquer caso, entendeu? Entendi. A maioria dos casos que me aparecem eu assumo, né? Eu tenho uma equipe hoje muito boa que me auxilia em quase todos, eu estou presente em todos os casos. É só criminal ou todas as áreas? No meu escritório, nós atuamos em várias áreas, não todas, né? Eles falam hoje muito no escritório full service, né? Muito difícil. Né? Um escritório ser full service tem que ter um número de advogados muito grande. Mas nas grandes áreas nós atuamos, né? No nosso escritório, direito de família, direito tributário, direito agrário, direito empresarial e o eleitoral também, né? Só que cada advogado no seu quadrado ali, e eu sou responsável do meu escritório hoje pela área criminal. Nós temos muitos colaboradores, temos advogados assistentes, né? Temos estagiários, né? Sempre que fazem triagem de processo, a organização processual, o controle de prazos, né? Temos controle jurídico, temos secretária para poder cuidar dos compromissos. Tudo certo. Professor, é um leque muito grande, né? A conversa é muito boa. A gente poderia ficar aqui umas 2, 3 horas conversando aqui que não ia acabar o assunto. Mas infelizmente nosso tempo está acabando, né? Na verdade já acabou.
Eu quero agradecer demais a sua presença. Muito obrigado, doutor, por ter vindo de Goiânia até aqui, né? É isso, sempre à disposição. Muito obrigado, tá? E um Feliz Natal para você, para sua família. Que Deus sempre abençoe. E muito sucesso, né, nessa carreira maravilhosa, né, Dr. Joadable, que é muito conhecido mesmo, que realmente muitas pessoas conhecem, é bastante conhecido, um ótimo profissional. E tá aí, pessoal. Precisou de um advogado aí, Dr. Joadable está à disposição. Muito obrigado, Charles, aí, pelas palavras. Quero desejar também. E a principal dica, né? Vamos fechar com isso. Com a principal dica aos alunos, né? Vou até virar para a câmera ali. Aos alunos, né? As pessoas que me perguntam. Não sei da fé de outras pessoas, mas eu creio muito e vivo aquilo que Deus me proporciona. Então, muitos alunos, a pergunta que eles fazem, qual que é a principal? Como que o senhor chegou aí? Como que o senhor atingiu, né, em tão pouco tempo aqui em Goiás essa posição? Então, eu sempre respondo, eu estudei muito para poder passar pelas portas que Deus abriu para mim, em toda a minha trajetória. Então, o segredo é esse. Eu confio muito em Deus, que Ele vai abrir e fechar as portas certas também na minha vida, porque algumas portas fecharam, no começo foi ruim, mas simplesmente a gente continua. No caminho vem muita coisa. Simplesmente, eu costumo dizer, vai na manha. Vai na manha que as coisas vão acontecer. E quero agradecer, desejar para você também, Charles, um Feliz Natal, excelente fim de ano aí. Conte sempre comigo, né? Pretendo, né, se Deus nos permitir repetir essa dose. Claro, aqui, com certeza. Que foi um papo muito bacana. Então, aqui à disposição para o que precisar aí. Um grande abraço para você e para todo mundo que nos assiste. Sim, pessoal. Boa noite a todos e muito obrigado pela participação e pela presença.